Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos no capítulo trabalhando sobre tecnologia que auxilia o campo. Vamos ver aqui, além dos tratores, fertilizantes, pesquisas sobre sementes transgênicas, usos de pesticidas, que outras formas a tecnologia também pode auxiliar o homem no processo da agricultura. Vamos falar agora um pouquinho sobre meteorologia. Meteorologia é uma palavra conhecida, não é? Você já viu a meteorologia do tempo, a previsão do tempo em jornais? Para saber qual a previsão de chuva, ventos, ciclones, épocas de seca, muito sol. De que forma isso auxilia na agricultura? Vocês sabiam que a importância da meteorologia teve início lá mais ou menos no século XVI. E a palavra meteorologia, meteoro é aquilo que é suspenso no céu. Só para vocês entenderem o que significa aí, ó. Então vamos continuar. Vamos fazer a leitura aqui. A atividade agrícola é influenciada por características naturais, principalmente relativas à condição do tempo atmosférico e de clima. Adianta eu plantar algo que necessita de muita água em um ambiente muito seco? Não. O que vai acontecer ali? Não vai vingar, como se diz na gíria, né? O meu vegetal, a minha plantação não vai se desenvolver. Então, eu tenho que buscar plantações, produtos que se desenvolvam se desenvolvam melhor de acordo com a área onde eu vou plantar. O plantio e a colheita, muitas vezes, dependem dessas condições para serem realizados. Há muito tempo, pesquisadores têm se dedicado a conhecer o comportamento do tempo atmosférico e do clima. Esse estudo tem como objetivo prever como são as características futuras do tempo atmosférico e do clima para determinado local. Essa atividade é denominada meteorologia. Então, o homem vai fazer a sua plantação, o seu processo de colheita, qual produto ele vai plantar de acordo com a sua região. Então, a previsão que é mais comum naquele local, ok? Que é o mais adequado, ou seja, o seu rendimento, inclusive, será maior. Graças aos avanços tecnológicos, hoje conseguimos entender melhor os fenômenos climáticos e fazer previsões meteorológicas mais precisas, as quais contribuem muito para as atividades do campo. As informações meteorológicas, por exemplo, permitem ao ser humano planejar a cultura de modo que perdas e prejuízos sejam evitados. A meteorologia pode ajudar o trabalhador do campo em muitos aspectos. Então, de que forma que a meteorologia pode ajudar aí o homem no campo? De que forma que ele pode se prevenir ou até utilizar o tempo, o clima a seu favor? Conhecer o regime de chuvas durante o plantio, favorecendo o desenvolvimento das sementes e mudas. Prever eventos que possam causar prejuízos, como geadas, chuvas de granizo e tempestades. Ele já tem essa previsão, então se ele puder, às vezes, antecipar a colheita, por exemplo, antes daquela previsão de chuva de granizo, se for possível, o que ele vai fazer? Vai antecipar a colheita. Então, dessa forma, a meteorologia está a favor do homem, né? Esse tipo de tecnologia está auxiliando o homem no campo. Auxiliar na decisão de qual cultura é mais adequada para as condições climáticas locais.
Exatamente. Então, se eu vou plantar numa região onde se chove muito pouco, onde é o clima muito quente, onde a seca predomina mais, seca que eu digo é pouca chuva, eu não vou plantar ali algo que necessite de muita água, não é? E o mesmo acontece o contrário. Plantas que precisam de muito pouca água para o seu desenvolvimento, eu não vou plantar em região onde a previsão de chuva é constante. Para saber mais, olha lá, agrometeorologia, agro de agricultura, agronomia, desse processo todo, meteorologia do tempo. A agrometeorologia estuda as relações entre os elementos climáticos, o solo e os seres vivos e avalia os fenômenos climáticos que influenciam a produção e a produtividade agrícola. As plantas dependem da sua constituição genética e das condições ambientais do solo e do clima para seu crescimento e desenvolvimento. Portanto, uma das aplicações da pesquisa climatológica relaciona-se com as práticas culturais, espaçamento, época de plantio, seleção de cultivares, irrigação e etc. Existe aquele período, aquela época onde é mais propenso, onde aquele vegetal, aquela fruta se desenvolve melhor. Apesar de que nós já vimos que existem algumas modificações genéticas que podem e foram feitas para que muitas frutas, por exemplo, sejam plantadas durante todo o período do ano, certo? Mas isso também custa dinheiro, não são todos que têm esse acesso. Lembrando disso. A previsão dos rendimentos agrícolas e, portanto, das safras, com base nas condições meteorológicas, é um outro aspecto importante dos estudos agroclimáticos. Vamos falar agora um pouquinho sobre o sistema de irrigação. Como nós sabemos, as plantações precisam de irrigação. Às vezes, só a água da chuva não é o suficiente para nutrir, para o desenvolvimento daquela plantação. E aí foi criado o sistema de irrigação. Será que isso é recente ou vem lá de muitos anos atrás? Vamos ver um pouquinho? Conforme estudamos, a meteorologia tem um papel fundamental no bom desenvolvimento das culturas agrícolas, que são extremamente dependentes das condições naturais, como a disponibilidade de chuvas. Mas fazer o que quando há pouca ou nenhuma chuva? E aí? Foi então que o homem fez o quê? Começou com um processo de irrigação, ou seja, molhar toda aquela plantação para ela se desenvolver, que inclusive já estudamos em outras aulas que a irrigação é uma das formas onde mais se tem o consumo de água, certo? Para minimizar os efeitos negativos causados pela falta de chuvas, foram criados os sistemas de irrigação, que se caracterizam por utilizar nas plantações reservatórios de água naturais, como rios e águas subterrâneas, ou artificiais, como reservatórios e represas. Devido a esses sistemas, áreas como os desertos começaram a ser utilizadas na produção agrícola. Nossa, Prof. Ju, mas área que não tem quase água começou a ser usada para agricultura? E como é que faz aí para o processo de molhar e regar aquelas plantações? Foi aí que se percebeu a necessidade e a grande utilização da irrigação. Então vejam aqui, nessa imagem de satélite, os círculos que podemos observar são produções agrícolas, certo? Todos esses círculos aqui. E essas produções agrícolas lá na Arábia Saudita,
que só é possível devido à irrigação, porque é uma região muito seca, certo? Então, olha lá. Apesar de ser uma solução muito utilizada em todo o mundo, a irrigação tem causado sérios problemas ambientais que precisam ser conhecidos, discutidos e minimizados. Entre eles, o intenso uso de água. Estima-se que cerca de 70% da água potável consumida por nós, seres humanos, seja utilizada na atividade agrícola, na irrigação e em outras funções como a pecuária. Inclusive, no nosso país, um dos locais que tem o maior consumo de água pela irrigação fica no Rio Grande do Sul. Vocês sabiam disso? Pois é, a irrigação é a maior forma de consumo de água potável. Vamos então para a nossa sessão com a lupa na mão, a pesquisa que vocês vão fazer. Pesquise um impacto positivo e um impacto negativo ocasionados pela irrigação em nosso país. Então, não é tudo só ruim, então você vai achar um aspecto positivo. Registre em seu caderno quais são esses impactos e onde ocorrem no município, unidade federativa e região do país. Depois você vai propor soluções para evitar o impacto negativo causado pela irrigação. O que pode ser feito para diminuir essa questão do consumo excessivo de água na irrigação? Certo? Então, bons estudos para vocês e nos vemos em breve. Tchau, tchau!